independente da sua história, nada vai impedir que você seja uma mulher na expansão do reino. Esther aparece na história depois de um grande conflito. Eu preciso contar, porque nem todas as mulheres que estão aqui conhecem a história. A gente tem que levar em consideração as que não conhecem, as pessoas que vão estar vendo depois, né, assistindo essa mensagem depois. Então, ela aparece na história no meio de um grande conflito entre o rei Assuero e a sua esposa Vasti. Eu chamo de Vasti, você chama de Vasti, não sei, Vasti, né? Então, houve um grande conflito entre esse casal e que se deu numa separação. E após esta separação, depois de um tempo desta separação, a Bíblia diz que depois que o rei estava mais tranquilo, né? Porque na hora que as coisas acontecem, mas depois que ele ficou mais tranquilo, depois de apaziguar o furor do rei, depois que ele lembra dela, ele lembra do que ela fez, e resumindo o que aconteceu, qual foi o conflito deles, a Bíblia diz que ele passou 180 dias mostrando a riqueza, mostrando tudo que ele possuía para os príncipes, mostrando a grandeza de tudo que ele possuía. E depois disso, passados esses dias, a Bíblia diz que ele deu um banquete, né? E no sétimo banquete para todo o povo. E no sétimo dia do banquete, ele pede que a rainha se apresente, que ela venha com a coroa real, que ele queria mostrar para todas as pessoas a formosura da esposa. Mas a Bíblia diz também que ele já estava com o coração alegre do vinho, porque no sétimo dia de banquete, diria na linguagem bem popular, estava bem manguaçado, né, gente? Aí no sétimo dia, ele manda chamar. Mas a Bíblia diz que ela se recusou a comparecer na presença do rei. E é importante destacar que não era qualquer pessoa, de qualquer maneira, que poderia chegar na presença do rei. Para ir até a presença do rei, a pessoa teria que ser convidada. Se ela se atrevesse a ir à presença do rei, se o rei não estendesse o cetro de ouro para essa pessoa já estava com uma sentença de morte. Porém, Vasti não honrou o convite. Né? Algo que era tão difícil, chegar na presença do rei, mas ela não honrou o convite. E é nesse momento que Esther aparece na história. Como? Quando os jovens do rei, sugeriram que ele fizesse um concurso, né, falando na nossa linguagem, que fizesse um concurso e que trouxesse as moças virgens, de boa aparência e formosura. Olha para essa boa aparência que está do seu lado, essa formosa que está do seu lado. E eles sugeriram que ele fizesse isso. E aquela que caísse no agrado do rei, reinaria no lugar de Vasti. Então, ele gostou da ideia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Esther 2, versículo 17. O rei amou a Esther, mas que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Parece meio desconexo, né? Como pode? Parece que não tem conexão, não tem coerência. Uma menina que foi criada pelo primo, não tinha pai, não tinha mãe, e de repente acontece. Isso se chama maravilha no reino de Deus. É realmente assim confuso para o homem natural. Foge aos padrões humanos, né? Porque nós esperamos, quem vai vencer? Filha de um outro rei, uma princesa, enfim. Na nossa cabeça é assim. Foge dos padrões humanos, foge do quadrado, sai da mesmice, assim é o reino de Deus. Ele usa o improvável para um fim proposto por ele mesmo. Ele usa aquilo que para a gente, humanamente falando, é loucura, mas para aquilo que já está proposto no coração dele. E eu gostaria mais uma vez que você dissesse a cheirosa que está do seu lado. Deus usa o improvável para o fim proposto por ele mesmo. Aí olha nos olhos dela e diga para ela, ele quer usar você.
Ele quer usar você e alguém pode dizer amém. Eis-me aqui, Senhor. Improvável é a especialidade de Deus, né? Aquela surpresa para nós. Como pode, né? É a especialidade de Deus. E qual a razão de nós falarmos sobre a história de Esther? Porque a história de Esther traz uma clareza muito grande do que é uma mulher na expansão do reino. A história de Esther é muito especial para o que nós estamos tratando nesta noite. Aí você vai dizer assim, já sei. A pastora vai dizer que Esther foi usada por Deus para livrar os judeus de serem destruídos, mortos, aniquilados, porque havia uma sentença de morte para todos os judeus, para moços e velhos, crianças e mulheres, todos morreriam no mesmo dia. Aí nós vamos declarar, então ela é uma pessoa usada para a expansão do reino, por isso aqui. Ela foi especial, foi. Mas nesta noite que eu quero trazer são outras pessoas que foram fundamentais para que ela chegasse onde chegou, para que ela tivesse a vitória que ela teve. Eu quero falar de outras pessoas. E gostaria de começar falando sobre Mordecai, em algumas versões, Mardoqueu, né? Esther, a Bíblia diz, eu gostaria que você lesse comigo, em Esther 2, versículo 7. Falando sobre Mordecai. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomara por filha. Vamos ler o final do versículo que diz: tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Esther não chegou ali sozinha. Ela não brotou ali do nada. Ela teve alguém que cuidou dela. Ela não chegou onde chegou sozinha. Sacode a irmã que está do teu lado e diga: você não chegou até aqui sozinha. Alguém orou por você. Alguém jejuou por mim e por você. Alguém passou noites orando, alguém subiu a monte, alguém pagou um preço, Jesus pagou todo o preço, né? Mas teve alguém que clamou diante dele em favor da minha e da sua vida. Nós não somos o que somos, servimos a Deus em alguns lugares, né? Na casa de Deus, em alguns ministérios, do nada, sozinhos, porque alguém acreditou em nós. Alguém olhou, foi inspirado por Deus para acreditar em nós. Ela não chegou ali do nada. Então não pode dizer, Esther, mas antes de Esther chegar onde chegou, ela teve um Mordecai na vida dela. Ela teve alguém que cuidou dela. Uma outra pessoa que eu gostaria de destacar nesta noite, que também fez parte desta história, e que nós esquecemos lá no cantinho, olhamos para Esther, se chama Hegai. Muitas moças queriam ser rainha. Se perguntasse agora, você tem a oportunidade de ser rainha? Se não todas, a maioria diria, claro que eu quero, né? Imagine naquela situação. Muitas moças queriam estar ali. Muitas queriam vencer aquele concurso. Muitas queriam ser a rainha, estar no lugar de Vasti. E detalhe, todas elas eram virgens, de boa aparência e formosura. Mas Esther, ela teve um cuidado especial. Teve alguém que gerou na vida de Esther um cuidado especial. E eu faço questão de ler com você. Esther 2, versículo 9, diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esse versículo ele é muito rico. A Bíblia diz, preste muita atenção, a Bíblia diz que Hegai ele se apressou. Existem situações que o céu se apressa para um propósito de Deus. A Bíblia diz que ele se apressou. Muitas vezes nós não entendemos
Por que que algumas pessoas têm alguns privilégios, entre aspas? Por que algumas pessoas vivem algumas coisas, entre aspas? Nós questionamos, por que ele e não eu? Por que ela e não eu? A Bíblia diz que Hegai, ele se apressou para cuidar de Esther, porque havia um sonho de Deus, havia um propósito de Deus em tudo isso. E às vezes nós não entendemos porque algumas pessoas, acontecem coisas na vida de algumas pessoas e acontece tão rápido, e nós queremos julgar, nós queremos questionar, nós queremos falar nos corredores de igreja. Banheiro de igreja é um perigo, né? Então nós queremos questionar por quê. Eu imagino que aquelas jovens também, naquela época, pensaram, por que ela? Se é beleza, eu também tenho. Se é formosa, eu também sou. Se ela é virgem, eu também sou. Por que ela foi para um lugar especial? Por que ela foi tratada de maneira diferente? E muitas vezes nós pecamos nisso, questionamos e não colocamos uma visão espiritual de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque se fosse para eu estar, eu estaria lá. Você acha que existe algum homem na terra que possa contra a vontade de Deus? Que possa impedir o que Deus quer fazer? Não existe. Mas naquela situação, imagine as belas moças, olhando ela num local melhor, se alimentando de maneira diferente, recebendo tudo de maneira diferente. E nós precisamos destacar também aqui que não foi só Hegai e Mordecai. Existe aqui 7 jovens que contribuíram com a expansão do reino. Mordecai cuidou de Esther, depois Esther foi para a mão de Hegai, e ele separou 7 jovens. Deixa eu falar uma coisa, uma verdade dura para alguns. Nem todas são chamadas para ser Esther. E às vezes é difícil a gente entender isso. Às vezes Deus quer nos usar para a expansão do reino, sendo as 7 jovens que vão cuidar de Esther. E para a mulher, muitas vezes é difícil entender isso. São 7 jovens que contribuíram para a extensão do reino. Tudo bem aí? O maior problema para a expansão do reino é, muitas vezes, nós aceitarmos que Deus deseja que nós façamos parte das 7 jovens. Muitas vezes o reino não expande porque nós estamos lutando para ser Esther. E o que Deus quer para nós, que é de suma importância, é que nós sejamos as 7 jovens. Nós queremos nos colocar no lugar que Deus não nos chamou para estar. E por isso não tem expansão do reino, porque está tudo trocado, está tudo errado. Nós brigamos, nós lamentamos, nós murmuramos, nós reclamamos, abrimos mão de algumas coisas, deixamos de vir à igreja, porque nós queremos, não sei se você consegue entender o que o Senhor ministrou no meu coração, que eu quero compartilhar com você nesta já noite. Que Deus nos chamou para ser as 7 jovens e que são fundamentais para que Esther possa chegar no propósito que Deus tem, que é muito maior do que Esther. Às vezes a expansão não vai porque nós insistimos, não, eu tenho que ser Esther. E o que Deus tem, a unção que Deus tem para nós é sermos as 7 jovens. Elas não vão aparecer, o nome delas não vai estar, na frente de um livro, mas são mulheres que contribuíram para que Esther pudesse chegar onde chegou, não por Esther, mas por um propósito divino. A Bíblia diz que elas foram escolhidas. Quero dizer uma coisa para você nesta noite. Não são escolhidas só aqueles que estão no altar. Não são escolhidos só aqueles que cantam, aqueles que pregam, aqueles que dançam, aqueles que tocam. Aqui nós estamos falando de 7 jovens. Imagina a quantidade de jovens
que tinha ali para servir todas aquelas moças. Mas 7 jovens foram separadas para cuidar somente de Esther. Nem todas podem ser Esther, porque nem todas estão preparadas para viver o que Esther viveu. Nem todas podem ser Silvânia, porque nem todas estão preparadas para viver o que eu já vivi. E eu não posso ser você, porque eu não estou preparada para viver aquilo que você viveu. Então, às vezes nós atrapalhamos, nós tumultuamos, é uma palavra, porque nós desejamos ser Esther. E o propósito de Deus para nós é que nós sejamos as 7 jovens que vão preparar Esther. São as 7 jovens que são preparadas para servir. Nem todas podem ser Esther. Mas além de Mordecai, além de Hegai, além das 7 jovens, existiram outras pessoas que contribuíram para Esther chegar onde chegou. Eu gostaria de ler com você em Esther 4, versículo 16. Amém? Diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. A princípio, Esther estava relutando de ir até o rei, de clamar pelo povo dela, né, até que ela recebeu uma palavra, né, bem dada de Mordecai. Mas uma coisa que eu vejo neste versículo é que Esther entendeu que a vitória para aquela batalha, a formosura dela, a juventude dela, a boa aparência dela, nem a coroa real ia resolver. Existem momentos na nossa vida que aquele carro que nos leva para lá e para cá, que aquela casa, que aqueles que são privilegiados, que tem uma boa piscina, que tem casa de praia, que tem Se Tem Me Convida, que eu gosto, mas existem momentos na nossa vida que nós entendemos que para algumas batalhas precisa de jejum, e jejum de todos. Quando nós entendemos que não dá para fazer só. Esther entendeu, ela poderia dizer, não, mas eu sou rainha, então eu vou com tudo, né? Mas Esther entendeu que ela precisava do jejum de todos. Esther entendeu que ela sozinha não conseguiria chegar. Eu não sei se você, eu creio que sim, está entendendo o que o Senhor está ministrando no nosso coração hoje. Expansão do reino se conquista com unidade. Esther não chegou a ser rainha de qualquer maneira, sozinha, porque era bonitinha, porque era formosa. Existem pessoas que trabalharam por trás de tudo isso, que contribuíram com tudo isso. Que para ela chegar onde chegou, precisou haver unidade. Deus só ordena a bênção em vida para sempre onde tem unidade. Onde nós somos um. Onde nós somos uma. Especialmente hoje no Encontro Rosa. É na unidade que há respeito. É na unidade que há honra. Quando nós temos unidade, nós queremos expandir o reino, mas nós não vamos conseguir avançar se nós não formos uma. Se nós não tivermos respeito, pelo teu chamado e você pelo meu, aquilo que Deus colocou na sua vida e colocou na minha vida. Nós não vamos crescer, não vai haver expansão do reino, se não houver honra. Eu preciso honrar aquilo que você carrega. Eu preciso honrar aquilo que Deus colocou em você. Não há expansão do reino se nós não formos parceiras. Não sou eu cuidando do meu ministério. Não faz parte do meu ministério. O meu ministério é cuidar das crianças. Isso aí não faz parte, não. Ontem eu estava aqui, que eu trabalho aqui até as 8 da noite, e tinha a esposa de um diácono, ele ia no carro para buscar os descartáveis, né, para depois do momento de comunhão dos homens. Ela falou, não,
vá lá para o culto que eu vou lá e pego. Essa mesma pessoa, tinha um irmão que veio para o momento, papo de homem, né? E ele estava acompanhado de uma criança, estava esperando para um ensaio. Ela falou, não, pode ir, você pode ir, que quando a pessoa chegar, eu conduzo, vai lá. Então, isso se chama parceria. A expansão do reino, quando nós entendemos que eu posso ajudar, eu não preciso me limitar ao microfone, eu posso ajudar. Então, a expansão no reino, quando há entre nós consolo e motivação, que às vezes existem líderes, que dá vontade de abandonar tudo, de desistir de tudo. Aí quando nós falamos, não desista, eu estou aqui, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí sim a expansão do reino. Porque se eu vejo que a pessoa, eu não posso ficar de braços cruzados e ver, eu acho que o pastor não orou quando colocou fulano para fazer tal coisa. Ao invés de fazer isso, se eu me aproximo e digo, como eu posso te ajudar? É assim que o reino, ele se expande. Quando o meu olhar não é só para aquilo que eu faço, quando o meu olhar é para o reino. Existem algumas coisas que nós engolimos, existem algumas coisas que porque é pelo reino. Vale mais a pena ficar calado. Vale mais a pena é pelo reino. Né? E quando a unidade, nós motivamos, mulheres motivando mulheres. Bora! Não sei se você ligou para alguma mulher hoje antes de vir para cá. Fala, e aí, vamos, tá frio? Daí, bora, mulher. Expande o reino assim. Não veio porque não quer nada com Jesus, não veio porque é fraca. Você realmente merece mesmo ser honrada por estar aqui numa noite como hoje de frio. Mas existem mulheres que talvez nós estejamos dizendo assim, não veio, depois quer ficar ali cantando, depois quer ficar ali pregando, depois quer ficar ali dando... Não quer saber de buscar, nós não sabemos o que a pessoa está vivendo. Nós não conhecemos a história. Temos que guardar, observar, sabe? Nos aproximar para entender. Existem mulheres que têm alguns comportamentos que as pessoas... Mas nós não conhecemos a história. Nós não sabemos o que essa mulher vive dentro da casa dela. Não se iluda, dentro da igreja existem mulheres que vivem coisas que você nem pode alcançar de tão horrível. Mulheres que estão aqui chorando na presença de Deus, porque elas sabem quando voltar para casa o que vai enfrentar. E aí, quando nós temos visão de expandir o reino, nós estamos ali, atentos. Quando nós estamos tão próximas das nossas irmãs, que quando ela diz o boa noite, você já entende que algo está errado. Não é? Quando você está próximo da pessoa, ela fala, boa noite, ela não está bem. O reino expande porque eu tenho essa sensibilidade. E eu só vou ter essa sensibilidade se eu me aproximar de pessoas. Eu não posso me dar por satisfeito em ser frequentadora de culto. Não falta um culto. Quem ganha é você mesmo, sou eu mesmo. Com isso, poder estar na presença de Deus, ser ministrado, enfim. Mas existem coisas que às vezes sentam pessoas do nosso lado, todos os cultos, e nós não sabemos o nome dela. Mas nós queremos expandir. Expandir como? Nós precisamos cuidar daqueles que estão, nos preocupar com aqueles que estão, amar, não que venham muitos e muitos, quanto mais são pessoas que estão se rendendo ao Senhor, o reino está crescendo, pessoas estão sendo libertas, salvas, curadas, enfim. Mas nós precisamos ter sensibilidade, que para expandir aquele que está do meu lado, eu preciso estar de braço ali. Amém, irmãs? Quando nós queremos expandir o reino, não pode haver egoísmo. Eu não posso ser egoísta. Se eu posso fazer, por que não me propor a fazer? Mas eu que tenho que fazer tudo, eu não aguento mais. Tudo me chamam. Você já parou para pensar que tudo te chamam? Porque as pessoas veem em você uma pessoa capaz de fazer. Tudo te chamam porque elas olham para você e sabem que pode contar contigo. Todos os lugares, né? Parece até né? Existem pessoas na igreja que elas são tão preciosas que nós dependemos delas mesmo, porque Deus deu para elas a habilidade de fazer coisas que muitas vezes nós não alcançamos. Né? Então não há egoísmo. Por isso nós queremos ver a expansão do reino.
não pode haver inveja. O pastor Joelmo falou sobre isso no culto quinta-feira, né? Quando Asaf invejou, né, os ímpios de possuírem tantas coisas, eu na presença de Deus não. Então, quando nós queremos expandir o reino, não pode ter inveja. Cada chave que se levanta aqui, vitória é nossa, a conquista é nossa. Porque se meu irmão conquistou, se minha irmã conquistou, eu conquistei também, porque meu coração se alegra com a vitória dele. A cada pessoa que passa num concurso, a cada mulher que consegue uma porta, igual a irmã falou aqui, do emprego que bateu na porta, a bênção foi atrás dela. Então, nós temos que nos alegrar. Às vezes a pessoa está 30 anos na igreja, ainda não conseguiu a casa própria. A pessoa chegou, tem 2 meses, Deus abençoou. Aí nós questionamos, por que eu que sou fiel a Deus, eu sou dizimista? Deus tem propósitos em todas as coisas. Se nós queremos expansão do reino, não pode haver entre nós concorrência. Pode ser que aqui seja diferente. Mas não pode haver entre nós concorrência, se nós queremos ver expandir o reino. E o último texto que eu vou ler junto com você nesta noite está em Esther 10, versículo 3. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Vamos observar alguns detalhes nesse texto. A Bíblia mostra que o livro termina com o título O Renome de Mordecai. Olha que coisa incrível. Olha como é que Deus faz tudo tão perfeito. Nós estamos falando de um livro que o nome é Esther, falando sobre a história de Esther, mas o livro termina falando o renome de Mordecai, né? A boa reputação que resulta em ações, né? O renome. Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande para os judeus. O que aprendemos aqui com esse finalzinho de livro? Que cada um tem o seu propósito. A glória não era de Esther. Ela foi uma colaboradora. A glória também não era de Mordecai. Ele ia continuar colaborando. E o texto diz, para o bem-estar, para a prosperidade de todo o povo. Quando nós fazemos com a visão de reino, aí sim expande o reino. Quando eu olho para o meu ministério, para o meu chamado, para aquilo que eu faço, só penso em mim, só penso naquele grupinho que eu faço parte. Mas quando nós temos visão do reino, nós servimos ao povo para quê? Para o bem-estar de todos. Para que não haja bem-estar só no ministério tal, só no chamado tal, mas que haja bem-estar para todos, para que todos possam prosperar. Eu não tenho visão que prospere só o meu chamado. Eu não tenho visão que prospere só aquilo que eu faço. Mas quando nós temos visão de expansão do reino, nós estamos dispostos a servir a todos, para que todos prosperem. Agora vai ter um evento, não é uma palavra bacana para usar, algo que vai acontecer com as crianças. Então, para o bem-estar, nós vamos estar colaborando. Agora, os homens vão realizar. Nós vamos estar trabalhando para que haja prosperidade naquilo que eles estão fazendo. Agora vão ser os trabalhos. Enfim, quando nós queremos expansão do reino. Isso é expansão do reino. Não é sobre nós. É sobre Ele. Não é sobre nós. É para a glória dEle. E é importante dizer que na história de Esther, né, dentro do livro de Esther, se levantaram alguns inimigos. Eu incentivo você a ler o texto, acho que são 10 capítulos. Se levantou Amã, se levantou Zeres, que era mulher de Amã. Os amigos de Amã foram os arquitetos do mal. E o inimigo está pronto para usar aqueles que se permitem ser usados. Ele não trabalha sozinho. Ele usa aqueles que se permitem ser usados. Mas eles têm propósitos já derrotados, já falidos. Alguém pode dizer amém?
Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã. Nós não somos inimigas. Dá uma olhada para essa sua amiga que está do seu lado. Nós não somos concorrentes. Se nós temos visão para a expansão do reino, se nós queremos ser mulher que trabalham, que se movem para a expansão do reino, nós não podemos ser inimigas. Nós não podemos ser concorrentes. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos nos proteger de muitas maneiras. Às vezes nós vemos alguém que está à flor da pele, aí você é aquela pessoa que vem, porque às vezes nós amamos tanto a pessoa que nós embarcamos junto. Ah, mas realmente, o que fez com você? Porque nós amamos muito a pessoa e achamos que geramos consolo quando nós concordamos com aquilo. Mas quando nós temos visão de expansão do reino, vocês param e falam assim, será que foi isso mesmo que fulano quis falar? Será que ela estava num bom dia? De repente não estava. Será como é que está a vida dela? Eu te entendo, isso aí realmente foi desagradável, mas espera mais um pouco. Tem uma conversa depois com ela quando as coisas se acalmarem. Isso é pensar em expansão do reino. Quando eu dou o braço e digo, não, você está certa. Não, tudo bem que eu sou crente, mas eu não sou trouxa, não é assim que as pessoas usam? Sou crente, mas eu não sou boba. Mas quando nós pensamos em expansão do reino, nós trazemos aquela palavra que vai trazer unidade, que vai trazer calma. Espera aí, respira, bebe um copo d'água, depois você fala. Isso é pensar em expansão do reino. Para termos mulheres na expansão do reino, é necessário, eu volto a repetir, unidade. Nós precisamos ter unidade. Compreender que tudo que se faz na casa do Senhor tem valor. A começar, eu acho muito especial esses homens que ficam lá na rua sinalizando para atravessar a rua. Às vezes o homem vem para agradar a mulher ao culto, aí chega ali, recebe um sorrisão daquele. Peraí, meu irmão, tá, para o trânsito para ele. Aí a pessoa já dá aquela quebrantada assim. Às vezes a pessoa está aqui dentro do culto, mas ela está angustiada, deixou um problema em casa. Aí na hora do culto ela vai ao banheiro, não porque ela tem necessidade do banheiro, ela fica atormentada. Aí chega lá, tem uma irmã que fica sentadinha naquela cadeira. E quando ela vai para ali, é importante que seja assim. Tudo que fazemos na casa de Deus, ela não vai de qualquer maneira. Ah, mas eu só vou ficar no banheiro vendo se tem papel higiênico, se não tem. Para tudo que fazemos, precisamos orar. Porque ali dentro daquele banheiro, pode acontecer o que não aconteceria se a pessoa estivesse aqui, aproveitando as oportunidades. Então, aquela pessoa que está sentada ali, ela não sabe de que, hoje eu estou na escala para ficar lá no banheiro. Aí vai. Não. Tudo que fazemos, tanto aquele que vai estar ministrando louvor, pregando a palavra, vai estar sinalizando para as pessoas atravessarem. Se nós buscarmos a Deus para fazer aquilo com excelência, a pessoa já pode começar a ser quebrantada lá. Naquele aperto de mão, naquele abraço que recebe na recepção, na pessoa que fica ali, os homens que estão, as mulheres que estão à disposição ao redor da igreja. Eu volto a enfatizar a questão do banheiro, que a pessoa está ali para fugir do culto, ela está querendo ir embora, está querendo, aí aquela pessoa está ali, debaixo de uma unção, debaixo de oração, ela vai ser usada por Deus dentro daquele lugar. Isso é se preocupar com a expansão do reino, que vai muito além de um microfone na nossa mão. Vai muito além. Sabe, coisas, na hora que vai servir um lanche, na hora que vai fazer, se nós pensarmos em expansão do reino, se nós nos colocarmos à disposição do Senhor, o Senhor pode nos usar em locais, porque Ele é Deus que surpreende, e o que Ele faz é muito além do que a nossa mente aqui humana pode alcançar. Então, precisa ter unidade, valorizar. Eu não sou maior porque eu estou hoje com o microfone na mão. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Amanhã eu posso estar fazendo uma outra coisa. Mas o que nós fizermos, que seja para a expansão do reino, para a glória de Deus, temos que estar dispostos em entender que maior, como a Bíblia nos ensina, é o que serve.
Ah, se nós entendermos isso, aí o reino expande em 1 grau, como diz o capixaba. É como nós ouvimos ali, eu vim na manhã com Deus, tive o privilégio de vir. Se você pode estar, eu incentivo. Mas a irmã falando que aqueles que andam com a toalha e com a bacia. E eu achei isso muito forte. Expansão do reino é esse. É você já andar com a toalha e com a bacia. Está disposta a lavar os pés. Está disposta a servir. É assim que expandimos o reino. Quando nós estamos dispostas a servir. Já anda já com a toalha e com a bacia. Surgiu uma oportunidade de servir, aí nós declaramos, eis-nos aqui. Mas o problema é que nós insistimos em ser Esther. A expansão do reino, nós precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. E muitas vezes o meu lugar é lá, junto de mais 6 jovens, para que Esther possa chegar para um propósito de Deus, que beneficiou todo o povo. É isso que nós precisamos entender. Que eu cuidei da Esther. Esther foi lá para falar com o rei. Recebeu, a graça de não ter, de ser morta por isso. Mas ela conseguiu isso porque havia um povo que estava jejuando para que ela alcançasse isso. Então é sobre Esther? Não. Não é sobre Esther. É sobre um propósito de Deus para que tenhamos mulheres na expansão do reino. Está debaixo do propósito de Deus. Nós precisamos honrar umas às outras. Honrar aquilo que você carrega. Honrar a unção que está sobre você. Honrarmos umas às outras. Assim nós vamos expandir o reino. A história de Esther é especial, sim. O que ela fez foi demais. É uma história linda. Mas o que nós precisamos entender é que ela não fez isso sozinha. Ela não chegou ali sozinha. E nós também precisamos entender que chegamos onde chegamos e não foi sozinha. Alguém orou, alguém jejuou, alguém acreditou para nós chegarmos onde chegamos. E agora é a nossa hora de orar, de jejuar e de levar outras mulheres a também serem usadas por Deus para a expansão do reino. Que seja assim para a glória de Deus. Nós não somos concorrentes, nós somos irmãs. Você entendeu? Eu volto a repetir. Nós não somos concorrentes, nós somos irmãs. E para a expansão do reino, nós precisamos ter unidade. Nós precisamos estar ali, de braço, observar. Não vem só ao culto para receber. No culto, talvez você tenha entrado achando que vai receber e Deus vai te usar para dar e dar muito. Para a pessoa que está do seu lado, você deu a mão à mulher que está do teu lado. Você sentiu de Deus que ela precisa daquele abraço. Abraços curam, querida. Olhar nos olhos cura. Convidar para um bolo. A pessoa vai crentezinha, que vai comer o bolo e lá Deus pode te usar. Isso é expandir o reino. É ter uma visão muito maior do que ter uma coroa real. É andar com a bacia, como nós aprendemos, e andar com a toalha. E que tudo seja para a glória de Deus, e a Ele a honra, a glória e o louvor.